Para tentar conter o sucesso de Lula no Flow Podcast, Bolsonaro foi até o Inteligência Limitada, um podcast aqui também do YouTube. E foi um completo vazio, pessoal. Bolsonaro ficou ali 3 horas praticamente e ele não conseguiu furar a bolha. Bolsonaro ele é incapaz de furar a bolha. Tudo bem que a bolha dele é de praticamente metade da população brasileira, mas ele não fura a bolha. Isso mostra que o Lula só precisa ajustar um pouquinho a estratégia para confirmar o favoritismo e derrotar Bolsonaro. Na minha opinião, Lula foi melhor no Flow. Mas na sua opinião, quem foi melhor? Lula no Flow, Bolsonaro no Inteligência Limitada? Deixe seu comentário, deixe o like se você quer ver a derrota de Bolsonaro e, claro, se inscreva no canal. E o Bolsonaro esteve nesse podcast chamado Inteligência Limitada. Foi um sucesso, obviamente, de visualizações. Bolsonaro conseguiu quebrar o recorde de Lula, que Lula havia quebrado dele próprio, Bolsonaro, no Flow. Mas isso, pessoal, não importa. E me chamou muito a atenção, além dos superchats que o Vilela recebeu, ele ficou bem mais rico com a participação do Bolsonaro lá no podcast dele. Me chamou a atenção o discurso do Bolsonaro. Porque Bolsonaro, ele é incapaz de propor qualquer tipo de coisa. Se você olha o discurso do Bolsonaro, não é um discurso de esperança, não é um discurso de uma vida melhor, não, mas um discurso de medo, um discurso que nós vamos tirar isso, o Brasil vai virar a Venezuela, o Brasil vai acontecer isso, você vai perder o seu emprego. É um discurso de temor, é um discurso de pânico, é um discurso que ele não fura a bolha. Tudo bem que o Bolsonaro ele tem 50% da população brasileira, isso é importante. 50% da população brasileira, pessoal, ela é ridícula. Não tem o que fazer. É assim mesmo. Ah, mas que presunção. Não é presunção. O bolsonarismo, pessoal, é uma doutrina dominante no nosso país. E Bolsonaro, ele é o representante desses ridículos. E nós temos que lembrar que o bolsonarismo é até maior do que Bolsonaro. Porque se você for pegar a votação de todos os bolsonaristas no Brasil, no primeiro turno, é maior do que a votação de Bolsonaro. Então, sempre lembrem disso. E esse discurso do Bolsonaro é um discurso de medo, é um discurso de pavor, é um discurso de pânico que se assemelha até um pouco ao Velho Testamento, se nós formos levar para um lado mais religioso. Por que nós temos que levar? Porque o bolsonarismo não é um movimento político, mas um movimento religioso. Sempre tenham isso em mente. As pessoas que seguem Bolsonaro, os bolsonaristas, eles não seguem uma doutrina política, eles não seguem um político, eles seguem uma doutrina religiosa da qual Bolsonaro é o líder dessas pessoas. Bolsonaro é o sentido de vida dessas pessoas. Isso é muito importante que vocês tenham na cabeça. Bolsonaro, ele é o Messias vivo aqui na Terra, que guia essas pessoas. Então, quando você se coloca contra Bolsonaro, você, Lula, os adversários, o TSE, o STF, você está se colocando contra a palavra que essas pessoas seguem e contra aquilo que elas acreditam que é o bem. Porque na cabeça delas, como Bolsonaro é um líder espiritual, um líder religioso, um enviado por Deus, ele está aqui para fazer o bem. E ele tem que fazer o bem a qualquer custo. Então eu mesmo sendo um católico, eu passo por cima do meu padre? Eu grito contra o meu padre? Eu abandono os meus valores cristãos para seguir os valores do bolsonarismo. Porque essas pessoas não estão numa disputa política, elas estão numa disputa santa. E o discurso de Bolsonaro, esse discurso do temor, esse discurso amedrontador e ameaçador, não a fala dele, não ameaça ninguém, mas ele o outro ameaça, é sempre o pavor do outro, tem um caráter doutrinário muito forte. E isso tem que ficar bem claro na cabeça de vocês para entendermos melhor o que é o bolsonarismo. Um movimento religioso e não político. E por isso que essas pessoas seguem tanto o Bolsonaro, porque ele é um líder espiritual. E ficar batendo boca, internet, por conta de audiência. Ah não, mas o Lula teve mais audiência que o Bolsonaro. Ah não, o Bolsonaro teve mais audiência do que o no Flow. Isso não interessa, pessoal. Não interessa a quantidade de views. O que interessa, os dois tiveram quantidades significativas. Ah, 1 milhão, meio milhão a mais. Isso não importa, isso não importa. O que importa é a mensagem passada. Quem conseguiu atingir mais? Quem conseguiu furar mais a bolha? E na minha opinião, Lula foi melhor do que Bolsonaro no Flow. Porque o objetivo de Lula ali, ele teve potencial maior de ser atingido. Na verdade, o objetivo do Bolsonaro foi atingido no Vilela. Porque ele só queria mostrar que ele podia movimentar e engajar mais pessoas do que o Lula. Ele não teve nenhum tipo de objetivo ali com relação a propagar mensagem, a conquistar votos. Não. Ele só queria mostrar que ele poderia mobilizar mais pessoas. Ele só queria fazer o tumulto. E ele conseguiu esse tumulto. Agora, de que adianta o tumulto?
Mas na sua opinião, quem foi melhor? Lula ou Bolsonaro? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. Enquanto as pessoas estavam batendo boca, discutindo, a audiência, né? Parece torcida de time de futebol, que fala assim, eu tenho mais sócio, meu time tem mais sócio torcedor do que o seu. Não ganha título há anos, mas tem mais sócio torcedor. O TSE acabou cedendo à pressão bolsonarista, como nós estávamos falando aqui no canal, que esse era o objetivo de Bolsonaro e foi atingido. Porque depois de tanta pressão dos bolsonaristas e dos veículos de imprensa, o TSE suspendeu aqueles 184 direitos de resposta que Lula teria nas inserções bolsonaristas, pulverizando praticamente toda a estratégia da campanha midiática do Bolsonaro, a estratégia de televisão. Então olha só que interessante, as pessoas ficaram batendo boca aqui e o TSE deu uma determinação favorável ao Bolsonaro, como nós já estávamos falando que esse era o objetivo de Bolsonaro. Link aqui no card. Mas, pessoal, temos que entender, tirando essas questões aí de cortinas de fumaça, a participação do Lula no Flow Podcast foi um grande acerto. E por que foi um acerto do Lula? Pelo seguinte, hoje, os votos mais volúveis, que são votos volúveis? São aqueles votos que podem mudar. Tá? Eu estou votando no Lula, mas amanhã eu posso votar no Bolsonaro. Eu estou votando no Bolsonaro, mas amanhã eu posso votar no Lula. Os votos mais volúveis, segundo as pesquisas de intenção de votos, estão entre a faixa etária de 18 a 24 anos. Uma parcela considerável da população brasileira. Então essa parcela da população ela pode migrar o voto dela passando do Lula para o Bolsonaro. E é justamente o público do Flow. É bem possível que uma parcela considerável, talvez a mais considerável da audiência do Flow Podcast, seja justamente de jovens de 18 a 24 anos. A parcela que o Lula precisa encontrar, precisa dialogar, porque o Lula não dialoga com essas pessoas. Tudo bem que o Lula tem deficiências em termos de inserção na internet, o Lula ele é muito analógico e pouco digital, mas não é só por isso. A estratégia do Lula não está contemplando essa parcela da população. Porque a estratégia que o Lula tem adotado é uma estratégia para desgastar Bolsonaro com a rejeição e emular o seu passado. Lembrar de um tempo passado. Só que quem tem de 18 a 24 anos não lembra do governo Lula. Para a pessoa ter 24 anos hoje, ela teve que nascer em 98, certo? 98. Lula acabou em 2010. Então em 2010, aquela pessoa que nasceu em 98 tinha 11, 12 anos. Era criança, não lembra. Então não adianta o Lula ficar falando do passado para essas pessoas porque elas não viveram o governo Lula. Então a ida dele ao Flow Podcast foi muito importante para que ele pudesse se apresentar para essas pessoas. Inclusive apresentando o seu plano econômico. Lula sabe que a forma do trabalho mudou completamente do que era nos anos 80. Não temos mais o trabalho fabril. Nós temos agora o trabalho atomizado, o trabalho uberizado, sem direito, da qual a pessoa não tem nem direito a se machucar. Não tem direito nem a férias, nem a folga. Se o entregador bater a moto, já era, acabou pra ele. Eu tive um acidente com o meu carro, o entregador bateu na traseira do meu para-choque. Aí eu falei, cara, e aí? Eu tô sem breque. Só que ele não pode parar. Primeiro porque se ele para, ele não tem condição ele não ganha, e segundo, ele não tem dinheiro para consertar a moto. Eles arriscam a vida porque eles não têm direitos, eles não têm seguros, eles não têm absolutamente nada. E como o Lula vai fomentar o emprego? Porque há uma necessidade de geração de empregos. Fomentando o empreendedorismo por necessidade, que é aquele empreendedorismo que a pessoa não tem uma ocupação e pela falta de ocupação, pela falta de trabalho, ela tem que empreender. Tem que abrir um bar, tem que abrir um restaurante, tem que abrir uma lojinha. E como que o Lula vai fazer esse fomento do empreendedorismo por necessidade? Com os bancos públicos. Tudo isso ele explicou no Flow. O meu comentário sobre o Flow Podcast, vou deixar o link aqui no card, que você precisa ver, porque essa foi a melhor entrevista de Lula de toda a campanha. Ele foi muito claro e ele se apresentou para a população que tende a mudar de voto. Justamente a população que o Lula precisa centrar com uma discussão certa, como está sendo aparentemente a partir de agora, para conseguir consolidar o seu favoritismo. E vendo o Bolsonaro no Vilela, começamos a até achar que pode ser um grande desperdício de tempo as 2 horas que Bolsonaro vai ter no próximo sábado. Porque Bolsonaro vai participar sozinho do debate do SBT, que não vai ser um debate, né? Porque o Lula não confirmou a presença. Ele não vai, na verdade, confirmou que não vai. Então Bolsonaro vai ser entrevistado durante 2 horas. Ele vai ter 2 horas para falar dentro de uma emissora aliada, uma emissora amiga dele. Só que, claro, como não é um debate, a audiência tende a cair, mas é um espaço considerável que o Bolsonaro vai ter. Só que se Bolsonaro usar esse espaço simplesmente para falar para dentro da bolha dele, pode ser um tempo jogado na lata do lixo. Claro, como nós estamos falando, 50% da população brasileira parece que está dentro da bolha do Bolsonaro. Parece seguir o bolsonarismo. Agora,
Será que é mesmo 50%? Porque se for 49% e o Lula tiver 51%, o Lula tá ganhando. Então vamos ver como vai ser, claro que nós vamos fazer a cobertura aqui, mas vendo o Bolsonaro que ele não consegue furar a bolha, é bem possível que não. E outra coisa interessante, hein? Durante o podcast do Vilela, o Bolsonaro fala, a minha campanha queria que eu falasse outras coisas, eu tô desrespeitando tudo que foi passado pra mim e tal. Eles queriam que o Bolsonaro fosse mais propositivo, e ele não foi. Porque ele não consegue abandonar o discurso dele, que é o discurso do medo, que é o discurso do gado. Porque ele se sente, o Bolsonaro sempre foi visto como um idiota, aquele que propagava as mais absurdas teses. Então ele quer falar para aqueles que não o acham idiota, para aqueles que o têm como sendo um líder dos imbecis, o líder dos ridículos. Toda vez que ele tenta furar um pouquinho, ele se sente desconfortável e ele volta para o aconchego da estupidez. Por isso que no próximo debate do SBT, pode ser um grande desperdício.